começando agora oficialmente a nossa aula sobre o tema sobre modelos familiares. Então, a gente atende muito no consultório questões familiares por N motivos. Então, ou é porque são casados e a família, de repente, espaço entre o marido e a mulher, os filhos se sentem responsáveis, ou porque o divórcio não foi bem recebido e os filhos não se adaptaram e se sentem responsáveis pelos pais, ou porque já é o segundo, terceiro casamento. Eu acho que a gente pode partir assim, como é importante a gente olhar para esses diversos modelos. Partir do princípio que não existe um modelo ideal. Talvez convencionalmente, algumas décadas atrás, existia-se um modelo de família, onde tinha o pai, a mãe e os filhos, e essa era a constituição da família. Qualquer constituição diferente dessa era uma família desestruturada ou uma família muito diferente, mas tinha uma convenção do que era um padrão. Eu acredito que hoje já não tem assim uma convenção do que é um padrão. Porque hoje nós temos famílias com duas mães, com dois pais, com casal. Hoje tem-se uma liberdade para se formar a família. E essa liberdade, com certeza, merece muito respeito. Agora, o principal para que o amor flua dentro do sistema familiar é que tenha respeito um pelo outro dentro do modelo de família vivido. Quando você encontra respeito para que... Porque eu não vou nem falar amor, porque mesmo quando tem briga, tem quebra-pau, tem amor. Mas quando encontra-se um lugar de respeito por como cada um se manifesta, isso traz muita leveza para o modelo familiar. Acontece que tem uma ilusão do que deveria ser o papel da mãe agir, do que deveria ser o papel do pai agir, do que deveria ser uma postura de filho. E por que eu digo uma ilusão? Porque desde que cada um cumpra o que é do seu compromisso de responsabilidade, assegurada, inclusive pela lei, esse deveria, às vezes, ele vem romantizado com aquilo que a pessoa seria se estivesse no lugar dos pais. E isso causa muito desconforto e muito conflito dentro da família. Por exemplo, é muito comum você ouvir na queixa, na dor de um filho, seja ele adolescente, criança e principalmente adulto, uma fala: a minha mãe deveria ser amorosa ou gentil, ou a minha mãe deveria ter seguido a vida dela, ou a minha mãe não deveria ter se abandonado pelos filhos, ou a minha mãe deveria ter ficado em casa com os filhos. E aí tem uma relação do filho com a mãe que deveria ter sido, e não com o filho com a mãe que é. Fica uma relação do filho com o que deveria. E aí essa relação do filho com o que deveria, ele vai estar olhando a falta do papel daquela mãe que ele imaginou. E ele não vai alcançar naquele momento a frequência de olhar a mãe que ele tem. Vai ficar difícil ele acessar um valor positivo ou uma conexão mais saudável, porque ele não olha para a mãe, ele olha para a falta do que a mãe não é. Isso, gente, para a mãe, para o pai, para o papel que deveria. Tem um exercício que eu comecei a propor para alguns pacientes, que eu achei que funcionou muito bem, que é descrever esse deveria. Então, deveria ser amoroso, deveria proporcionar, sei lá, financeiramente melhor, deveria... O que mais você acha que a sua mãe ou que o seu pai deveria? Inclusive para adultos. E a pessoa vai trazer esse deveria.
para ela poder entrar em contato que ela está olhando para a falta. Ela não se relaciona com a pessoa, ela se relaciona com a falta. E o que essa falta representa? Normalmente, essa falta, essa carência, ela vai representar um monte de sentimentos e atitudes que essa pessoa teria se estivesse nesse lugar. Agora, essa pessoa não está nesse lugar. Não tem como ela ter essas atitudes ou saber se ela teria de fato nesse lugar. Ela só sabe de onde ela está. E aí, ao invés de se relacionar com a mãe ou com o pai, ela se relaciona como deveria. Poder fazer esse exercício para checar esse padrão de carência daquilo que a pessoa não está conseguindo receber ali, ou sente que deveria ter recebido, traz a consciência de uma relação onde está conectando não com a mãe ou com o pai ou com o irmão, mas com o padrão de relação que ela considerou ideal. No final, a pessoa está se relacionando com ela mesma, porque ela, neste lugar, agiria dessa maneira. Então, ela relaciona ela com ela mesma, não ela com o que o pai é, ou ela com o que a mãe é, ou ela com o que o irmão é. Quando a gente consegue encontrar esse lugar que está dentro da pessoa que está trazendo uma demanda de dor, do que deveria, e trabalhar essa raiva e esse medo, fica muito mais claro se desarmar para se relacionar de fato com o que a mãe, ou com o que o pai, ou com o que o irmão representa nesse cenário. Na sobrevivência, você forma essa imagem porque você não tem repertório dentro de você para olhar o que é. Você fica olhando a partir de você o que deveria e não consegue olhar o que é. Porque é como se desse um bug na sobrevivência do cérebro, que a hora que você olha o que é, você fica tentando corrigir. E aí você não vem para o presente. Por exemplo, é muito comum uma queixa assim, ó. Ah, minha mãe nunca liga para mim quando eu estou sofrendo. Minha mãe, estou muito triste porque eu fiquei sofrendo e minha mãe não me abraçou. Tá. E aí você pergunta, alguma vez a sua mãe já te abraçou? Não. E assim, da onde que você está esperando isso? Porque se ela nunca fez, de fato, ela não fazer não é uma novidade. Não sendo uma novidade, é o que ela manifesta. Então, tecnicamente, não deveria ser um motivo para sofrimento. A hora que você traz essa clareza, assim, numa sobrevivência, a pessoa consegue identificar, mas é como se ela saísse de um transe. Porque na sobrevivência, pode até, trazendo para um olhar da psicologia, inclusive da psicologia transpessoal, a gente olhar assim, é o medo de lidar. Mas quando a gente olha em linha de rota de pensamento, não é consciente, então assim, não é um medo, é um não enxergar. A pessoa vai na linha de pensamento dela do que deveria ser e ela só enxerga o que deveria. Tudo aquilo que não é o comportamento do que ela esperava e do que deveria, ela não se conecta. E se ela não se conecta, ela não lida com o real. O que acontece? Por conta da atemporalidade de tempo e espaço, as pessoas acabam se relacionando com aquilo que elas construíram como rota de manifestação e não com aquilo que tem. Por quê? Dentro da atemporalidade. E aí a gente pode detalhar isso melhor, gente, porque isso é uma sacada muito importante para trabalhar vários níveis de relacionamento e de dificuldade de relacionamento. Dentro da atemporalidade, ela não está ali no presente com aquela mãe de fato ou com aquele pai de fato. Ela está num tempo passado, desde que ela não aceitou a atitude dessa pessoa da família, ela está num tempo passado olhando o que deveria ser. E todas as outras vezes que ela teve um conflito dentro da linha do tempo, ela fica como se fosse naquele lugar onde as coisas não aconteceram como ela gostaria. Então, ela não enxerga o real, ela só enxerga aquela dor quando começou do que deveria ter sido e todas as outras vezes que não foi como ela quis.
Agora, dentro da questão de linha do tempo, e a gente vai para uma conexão quântica de rota de pensamento, tem mais um porém aí. Ok, eu me relaciono com o que deveria ter sido, o que eu imagino que seria. Tá, tudo bem. Eu não enxergo o real porque eu não estou aqui, não é porque eu não quero ver. Porque a minha dor e uma parte de mim ficou parada no tempo e espaço quando a atitude do outro me machucou e eu fico ali reproduzindo, corrigindo aquilo que deveria. Então, eu não estou no presente, essa parte minha. Não é que eu não quero ver, eu realmente não vejo. E a pessoa dentro desse trânsito, porque uma parte dela não está aqui, ela faz como? E isso, gente, é muito frequente dentro de queixa de relacionamento familiar, você perguntar e colher a seguinte resposta. Você está chateado porque o seu pai não te abraçou quando te viu sofrendo. A gente pode trazer um outro exemplo, até um exemplo real, e eu desdobro com vocês, tá? Ah, tudo bem, eu estou chateado porque não me abraçou. Porque deveria ter me abraçado, porque eu estou sofrendo, porque eu estou triste, porque não é assim que um pai age. Ok, alguma vez ele agiu diferente? Não. Então, assim, é uma cobrança e uma dor, algo que aqui sempre doeu. Por quê? Porque a minha criança que está nesse tempo passado, ou o meu adolescente, ou o meu conflito, aqui quando começou. Então, a hora que você trabalha a raiva e o medo daquilo que deveria, se conecta com esse personagem que deveria, trabalha a raiva e o medo, e passa a olhar aquilo que está, a pessoa passa a lidar com o real. A hora que ela lida com o real, aquilo fica menor. Fica menor porque, assim, o cérebro ficou muito tempo numa tentativa de corrigir a manifestação daquela outra pessoa. Só que não tem como corrigir porque está no outro. E é o que o outro representa. E junto com isso, dentro desse conflito familiar, então tem essa relação, tem o que deveria e o sofrimento. Agora, quando eu enxergo o real e você fala assim sobre a aceitação, então vamos aceitar o real. Qual é a fala? A fala é que minha mãe não se dirige a mim e eu me sinto ignorada. Ok, mas está acontecendo, ela não se dirige a você. Tá? Sempre é assim? Sempre. Quando você fala assim, então como é aceitar esse real? Aceitar, o cérebro entende que é concordar. E concordar, ele vai relutar e vai voltar para o momento que começou essa dor de relacionamento. Porque aí não é aceitação, é simplesmente acolher ou abraçar ou olhar o que é. Não é sobre aceitar que o cérebro vai entender que eu posso concordar ou não concordar. Dentro desses relacionamentos, quando a pessoa sai do papel de gerenciar o que deveria, então, o que cada um deveria ser, consegue entender, trazer para o consciente o real que a pessoa representa, ela se desarma desse papel de dar condição do que o outro deveria ser e começa a trazer mais um olhar pro presente, para ela e para todos, sendo o que são. E você começa a ter um fluxo mais leve de manifestação e de amor, onde tem uma baixa dessas cobranças. E um olhar de autocura que começa a reverberar como cura. Eu estou começando, como primeiro item, a trazer essa linha do deveria, porque a hora que você identifica essas projeções, fica muito mais leve o fluxo de respeito dentro da família, o fluxo do livre amor. Você sai de gastar energia como o salvador e a vítima e começa a colocar as posições a partir do seu cliente ou de você mesmo vindo para o tempo presente, acolhendo aquilo que chega dentro da família. O que eu estou trazendo é um relacionamento inconsciente dentro da sobrevivência que a gente tem com a nossa carência e não com as pessoas que estão de fato ao nosso lado. É como se a gente quisesse encaixar as pessoas dentro de uma forma
que a gente constrói, e isso vai mudando ao longo da vida, porque a gente vai tendo mais aprendizados e essa forma vai mudando, mas é de uma forma que a gente constrói como deveriam se manifestar esses papéis. Por exemplo, você tem lá uma forma para o papel de filho, e o seu filho deveria, então, ser um filho amoroso, um filho que respeita, um filho que vem sempre visitar a mãe. E aí você tem um filho que muda para o Japão e nunca te liga. E aí você sofre todos os dias por conta dessa distância, porque você sente que seu filho não se comporta da maneira como você acredita que deveria. Você não se relaciona com o que a pessoa se manifesta, você se relaciona com o que ela deveria ser. Gente, não estou falando que essa é a única base de conflito familiar, mas essa é uma base muito forte que quando a gente começa a ter a consciência e investigar e trabalhar a raiva e o medo do que deveria e começar a pessoa a mostrar ela olhar para o real, a pessoa ganha autonomia emocional e se relaciona muito com personagens da família que realmente existem. E é muito rápida essa mudança. É muito rápida. Por exemplo, vou trazer um exemplo prático, tá? De um caso que eu acompanho. De um marido e uma mulher. E esse marido, ele faz uso de drogas e de álcool. E ele joga também no cassino. E essa mulher, quando chegou para mim numa demanda de pânico, de fraqueza, de sofrimento, de estar, enfim, se perdendo dentro dela. A gente foi trabalhando as questões dela, medos, raiva, relacionou com as histórias, repetição de padrão de geometria fractal, de quando ela já sentiu assim, as histórias que eram reproduzidas da família, o medo de não ser amada, a rejeição, e ela foi ganhando musculatura emocional e foi se fortalecendo. Chegou um momento que ela começou, porque ela sempre se chateava porque ele não ligava quando ele saía para usar droga e beber com os amigos, porque ele sumia, porque ele virava à noite, porque ele passava mal, e ela sofria, não dormia e ficava desesperada porque ela não conseguia salvar ele disso. Como se ela não fosse mais importante para ele do que isso para trazer ele de volta. E aí, ok, como ele deveria se comportar? Ele deveria me atender. Ele deveria voltar para casa. Ele deveria... Ok, quando ele sai para usar droga e usar álcool, alguma vez ele tem essas atitudes que você espera? Não. Então, esse que você está falando não é ele. Quem é ele? É aquele que sai, que bebe e que usa droga e que volta no dia seguinte. Não tem problema, não é julgamento de quem está certo e quem está errado. É não sofrer pelo que a pessoa não faz e nunca fez. E aí começa a trabalhar a raiva e o medo do que essa pessoa está sofrendo por esperar algo que nunca aconteceu. E aí ela começa a enxergar o real. E quando ela começa a enxergar esse marido, quando ele faz as mesmas coisas, ela não tem mais crise de pânico. Ela não fica mais com insônia, ela fica desapontada e ela está avaliando até onde isso cabe ou não para a vida dela. E aí é uma decisão que só ela pode tomar. Mas ela começa a ter mais saúde emocional para lidar com aquilo que de fato acontece. E da onde vem esse o que deveria? O papel de um marido na escola seria agir diferente, porque ela nunca ficaria sem ligar, porque ela nunca sumiria, porque ela nunca agiria dessa maneira. E aí ela começa, isso antes, ter reações com ele, como ele tem com ela, para ele enxergar ela. Então ela também sumia, ela fazia como ele faz para ele poder ver como aquilo era ruim. Não via nada. Mas a base dela do que deveria ser é o que ela faria. Porque no final, mesmo que a gente tenha uma repetição de pai, de mãe, de tio, de avô, é sempre onde a pessoa registrou e como ela agiria. Quando a gente está olhando esse eixo de falta e de carência, é um olhar sobre como a pessoa modela como os outros devem agir.
temos inconscientemente num padrão de sobrevivência um sistema de formas ideais e as pessoas ficam se calibrando o tempo todo para os personagens da família e da vida caber dentro dessas formas. Quando elas estão na sobrevivência e estão querendo modular a atitude do outro. Por exemplo, é muito comum um casal ou dentro da família, porque o nosso tema são modelos familiares. Um fala alguma coisa, o outro olha torto. Tipo, tá sempre repreendendo. Se você não repreende diretamente e está inconsciente isso, você repreende. Ai, não acredito que a pessoa está fazendo isso. E aí você não se relaciona com a manifestação de cada um, mas com uma forma onde cada um deveria ser e agir. Só que isso Gente, isso gera um estresse de relacionamento sem tamanho. Hoje, com o olhar da física quântica, o que acontece? Uma pessoa, antes de entrar dentro da barriga da mãe e entrar na família, ela é uma frequência, independente de religião. Ela é imaterial e ela passa a se tornar material quando ela nasce. Ela já vem numa frequência, que é uma frequência que se liga com a frequência da família. Então, essas formas de sobrevivência, de julgamento, que se encaixam, para mim hoje, de quando eu já coloco a física quântica junto, ela já vem junto, por histórias familiares muito antes dela, que passam pelo DNA, porque todas essas informações passam pelo DNA. Agora, dentro desse olhar de sobrevivência com a física quântica, eu não olho como ego, mas eu olho como formas de sobrevivência. E por quê? Tem um motivo para isso, inconsciente. É como se a pessoa não agisse daquela maneira que eu imaginei que deveria ser, ela estivesse correndo risco. Ela pudesse morrer, e não vai morrer, mas é como se ela estivesse se expondo, como se ela estivesse em risco. E esse pensamento, tentar entender de forma, é uma tentativa de salvar. Que dentro desse estresse de sobrevivência, dentro da família, as pessoas fazem com o outro o tempo todo e mais com elas mesmas. Porque essas formas que elas lançam para o outro, elas também estão usando na vida delas o tempo todo. E aí sempre um estresse que não se percebe, mas que ficam pensamentos e ações sempre observando e calculando, quando isso está num estresse de sobrevivência, e a pessoa não relaxa para estar presente e ser ela mesma. Porque no final, gente, desse caminho de pensamento, é sempre uma modulação do outro para uma tentativa de salvar, porque o cérebro de sobrevivência reptiliano é vida ou morte. Então, no final, quando você investiga em pensamentos, talvez você não traga isso com clareza, não tenha essa profundidade, mas é sempre uma tentativa de manter o outro ou evitar que o outro morra. Por isso que isso gera um estresse de gerenciar do outro. É ser gerente da vida do outro. Por que ele não pode ser ele mesmo? As pessoas se relacionam muito mais com elas mesmas o tempo todo do que o outro mostra para elas. Porque muitas vezes no relacionamento familiar não é que a pessoa esconde quem ela é e só nos 25 minutos do segundo tempo que a pessoa descobre, uau, ele era o vilão ou o outro era o... Não, sempre foi assim. Só que ela vai vendo a projeção, essa identidade do que deveria ou dela, e ela vai agindo dentro da família para que todo mundo possa ficar bem em equilíbrio. Ou aqueles modelos que se afastam porque não conseguem se relacionar. Quanto mais a gente conseguir trazer um fluxo livre de enxergar e permitir que cada um seja quem é, permitir quem é a gente para permitir, mas trazer a consciência da permissão, que cada um manifeste quem é, gente, faz assim, ó, as pessoas se desarmam e elas conseguem se conectar num fluxo de amorosidade, de criação e não mais de opressão. Mas
Por exemplo, nesse caso que eu trouxe, a pessoa trazia muito o repertório da tia. Porque não é uma regra que tem que ser o do pai ou da mãe, é de onde ela, qual frequência ela vem, de onde ela está e de como ela registra essa informação. Eu acredito que a gente ter a consciência dessa lacuna, do deveria, dessa carência, dessas formas de julgamento, e conseguir trabalhar a raiva e o medo, de não acontecer aquilo que a pessoa faz a pessoa sofrer, né? Que é como ela gostaria que fosse. Consegue desarmar o padrão. Para quê? Para ela conseguir se conectar com a aceitação, não de conformismo, com a apreciação daquilo que é e não daquilo que ela gostaria. E quando ela consegue apreciar ou se conectar com o que é, vai ficando muito mais livre a maneira de se relacionar. Você tem aí uma baixa de expectativa, você tem aí uma baixa de inconformidade e começa a manifestar o amor pelas pessoas da família por aquilo que cada um traz, de fato. Porque é muito comum, exemplo, quantos conflitos de família vocês escutam das pessoas falando de queixas que são sempre as mesmas, de dor. Por anos. Irmão com irmã. Eu observo muito assim nos alunos do CCM, quando cai a ficha da irmã que está administrando a vida do que a outra irmã deveria ser, ou do que o outro irmão deveria ser, e consegue se desarmar nisso e acolher aquilo que é, gente, fica muito mais leve o fluxo para a gente entender os modelos de família. Ah, porque a minha mãe protege a minha irmã. Ok, isso sempre aconteceu, sempre. Tá bom, é o que é. E como é que você vai lidar com isso? Não, porque não podia. Ok, mas é o que é. Então vamos trabalhar raiva e medo do que é e poder se conectar. Você sai do seu papel, então você sai do presente, porque você sai do seu papel, e você está tentando moldar ou arrumar o papel que as outras pessoas trazem. Então você vira um gerente da vida do outro dentro da família. Ao virar esse gerente da vida do outro, ora você vai fazer papel de mãe, ora você vai fazer de pai, ora de irmão, ora de filho. Não é estático o não ocupar o seu lugar. Mas, de fato, quando você se aborrece pela maneira que o outro se manifesta, você não está no seu lugar. Porque se você estiver no seu lugar, você pode se aborrecer, mas você não. Quando você quer consertar a maneira que o outro se manifesta, você saiu do seu lugar e você foi para o lugar do outro. Porque não dá para consertar o outro. Você pode ter um posicionamento diferente e uma conexão diferente. Exatamente. E a hora que você se cura e olha a sua perspectiva, você vai conseguir encontrar essas mesmas pessoas da sua família numa outra frequência. Gente, é muito comum filho adulto que está aí, sei lá, por volta dos 30, 40 anos, e aí descobre que o pai traiu a mãe, e a mãe sofrendo, e aí continua o casamento, muitas vezes, mas, meu pai, porque eu imaginava mais, porque, ok, só que assim, o pai é um homem, assim como ele. Essa regra é entre o pai e a mãe. Eles é que vão ter que ver ali os combinados do que vale e do que não vale. Eu posso não concordar com o que esse pai fez. Agora, filho, querer julgar e massacrar esse pai ou essa mãe, o pai e a mãe é um homem e uma mulher grande, um adulto, assim como ele, que também tem os anseios, que também tem as perspectivas, que também acerta, que também erra. Quando esse filho se põe no lugar de direcionar o que esses pais podem ou não podem, ele sai do papel de filho, ele vai oscilar em vários papéis, mas ele vai trazer uma dor para ele. Se ele conseguir olhar
Aceitar não quer dizer concordar, mas acolher que esse é o pai dele, que erra, que acerta, que essa é a mãe dele, que erra, que acerta, e que eles é que tem que resolver isso. Vai ficando cada um lidando com a sua demanda. Gente, tem famílias que arrastam dores para toda uma existência de uma traição familiar. E que, no fundo, todo mundo já sabia que acontecia. E aí, quantas gerações são impactadas com tanto sofrimento? É sobre a gente ser, cada um ser quem é. Tem uma busca de suprir a demanda dos filhos, do que os filhos esperam, do sonho dos filhos, de viver pelos filhos também dessa geração aí de 30, 40 anos, 40 e tantos anos, que a gente tem hoje uma geração que, quando foi criança, muitas vezes com pais muito opressores, que era a educação mais antiga, não é regra, mas era o padrão da educação mais antiga, com pais opressores que traziam, o lugar de criança é isso, criança não fala, criança não dá palpite e tudo mais. Então, são adultos que vibraram muitas vezes numa frequência, quando criança e adolescente, de anulação. Esses adultos crescem e hoje, na faixa dos seus 30 e poucos, 40 e tantos anos, eles querem dar para os filhos deles voz. Que bom, então são crianças que têm mais articulação, que se colocam mais, são crianças que já vêm de uma outra maneira de se manifestar. Só que muitos adultos estão paralisando a vida para suprir o sonho dos filhos e não estão vivendo o papel deles. E aí, a hora que eles começam a olhar para esse tempo que passou e que eles não olharam para eles, começa a vir um desespero e uma vida pelos filhos que também precisam crescer. E aí a gente tem um monte de adolescente hoje que não estão conseguindo crescer, que não estão conseguindo lidar com frustração, com medos, com contrariedades, com expectativa, e que estão precisando lidar com isso, por conta desses adultos que foram anulados e continuam se anulando para dar a voz para esses filhos. Mas não deixam eles viverem nada, eles vivem os desafios dos filhos. Então, se a escola é agressiva, se acontece alguma coisa na escola, que esse adolescente fica contrariado, não pode tratar meu filho assim, não pode ser assim. E aí, esse adolescente não desenvolve musculatura emocional para lidar com os desafios que cabe a ele lidar. E a gente tem uma geração de um monte de vidro. É muito importante que se dê autonomia para cada um ocupar sua vaga, porque cada pessoa tem uma luz incrível para brilhar e ocupar o lugar dela, se ela estiver no lugar dela. Porque enquanto ela não está no lugar dela, ela lida com uma demanda de estresse muito grande. E aí a gente tem uma infinidade de adolescentes em depressão, não só por isso, tá? Mas por o que precisa, principalmente, para trazer um pouco mais de cura para sistema familiar, para modelos de relacionamento? Autonomia. Quanto mais autonomia e respeito as pessoas tiverem, melhor elas vão se relacionar umas com as outras. Menos estresse de sobrevivência, mais conexão de amor. Outra perspectiva, eu me calei tanto que eu quero que meus filhos tenham voz incondicional. Não quero que eles se machuquem. É sempre uma busca de corrigir. Só que mais importante do que corrigir é a gente começar a trazer uma busca de ser. Olha, a outra está lidando com uma dificuldade, tá bom, então vamos conversar. Mas você que vai lidar com isso. Eu estou aqui para te amparar, eu estou aqui para te apoiar. Mas cada um lidar com aquilo que chega. Porque a frustração, a impotência, a angústia também vai modular o neurocórtex, o limite, o caráter, a manifestação de
de ganhar força para ir adiante. Quantos jovens hoje estão num lugar de procrastinação simplesmente por não saberem o que querem? E um lugar de procrastinação porque eles trazem muitas vezes um compromisso que eles têm que ser felizes. Só que eles não sabem se conectar exatamente com o que é ser feliz, porque quem é feliz o tempo todo? A felicidade, ela é um movimento. E por não conseguir ser feliz, o que eu vou ser? Ou então, o que eu vou fazer? Porque as coisas não suprem. A gente também está vivendo um movimento de imediatismo que a tecnologia promove, e eu não sou contra nada dessas novidades, eu acho tudo isso muito fantástico. Isso é uma realidade. Se você não desenvolver musculatura de autonomia, musculatura emocional para lidar com isso, sim. Hoje você chama um Uber em 3 minutos, e se ele atrasa e demora 5, você fica bravo. Porque é um mundo de velocidade, de tecnologia. Agora, lidar com tédio, lidar como as coisas não acontecem quando você gostaria, também faz parte da vida. Se chatear, ficar feliz, felicidade não é um estado permanente, é uma conquista diária. É uma conquista de lidar com contrariedade, lidar com o que te faz bem e sentir uma vibração de presença que traz felicidade. E quando você faz pelo outro algo que o outro pode e precisa fazer, você contribui para o medo e para a fraqueza do outro. Então, essa coisa de ficar poupando todo mundo dentro da família sobrecarrega demais alguns e deixa outros também sem autonomia para se manifestar. Eu diria que a palavra-chave para os modelos de relacionamento é autonomia e respeito. Por exemplo, se a gente entra numa história de um segundo casamento, ter respeito e ter autonomia de se manifestar pelo primeiro casamento daquele pai, daquela mãe, daquela família, para os outros irmãos, é fundamental. Para que a outra história possa se instalar, de uma história que de repente não é mais. Às vezes vivem-se anos inconformados porque separou, porque casou de novo, porque aquela ficou, foi deixado, o outro foi... Sabe, um não assumir que a vida continua e a responsabilidade de cada um dentro desse processo. É ter uma compreensão maior por aquilo que já é. E não o que não devia ter sido. É começar uma história nova, com a gentileza que a história nova ocupa de lugar e com a gentileza da história antiga. Tem uma frase do Osho que eu acho genial, né? Quando você ama, você dá espaço infinito, que é esse respeito pela manifestação de cada um. Por exemplo, num segundo relacionamento, se vem alguém, eu vou até trazer um exemplo meu, teve uma época que meu ex-marido estava namorando, acho que hoje não está mais, pelo menos não essa moça, e meus filhos tiveram contato, conheceram, e que bacana, olha, ela foi gentil com vocês, ela foi bacana com vocês, poxa, que bom, ai mamãe, mas como que é? Eu falei, como que é, gente, amor nunca é demais. Se a pessoa tá ali, é bacana e é gentil, que ótimo, se não for gentil, fale com o papai, olha, isso eu não gostei, isso eu gostei, mas é mais uma pessoa para dar amor, ou para simplesmente estar presente. Não tem como. Ai, olha, não vai gostar da fulana, ó, não chega perto. Ó. A gente vê muito isso nas histórias de modelos familiares, um represamento do amor como prova de amor. E que não traz paz para ninguém. O papel de cada um e a importância de cada um já está estabelecido. Eu não preciso impedir que a pessoa que eu amo goste ou ame também outra pessoa para garantir meu amor, ou então porque aquilo me incomoda. O gerenciamento do amor nos modelos de família vem muito de impor condições e limites de espaço de amor para atender aquilo que de fato faz sentido para essas pessoas. Eu ainda espero e torço e vibro para que
as pessoas dentro dos modelos de família possam cada vez mais ter compreensão e dar espaço para que a vida flua. A gente vai ter muito mais gente feliz se a gente respeitar as escolhas de cada um. Quantos casos vocês já acompanharam de famílias que têm histórico de, sei lá, traição, ou de exclusão, ou de não incorporar, de repente, um filho que era fora? A constelação familiar, eu não trabalho com constelação familiar, tenho um pouco de conhecimento sobre o assunto, fiz curso com o Bert Hellinger, da teoria do processo. Quantos problemas familiares todos os dias aquele pessoal constela, com o mesmo enredo? Se a gente conseguir trabalhar com os nossos pacientes, com a gente mesmo, libertar de raiva e de medo desse represamento da condição de como cada um devia ter se comportado e conseguir transbordar uma conexão, uma vibração de amor para tudo aquilo que é, a gente aproveita muito mais as pessoas na nossa vida. Quantas gerações passam vivendo o modelo que deveria ter sido? E aí mais, vamos pôr outra história diferente. A mulher ficou adulta, não casou, não teve filho, e aí muitas vezes ela lida com a dor da vida que não aconteceu como ela gostaria. Porque ela deveria ter tido um filho, ela deveria ter se casado, ela deveria. E de novo a dor do que deveria e não vivendo o que é. Quantos modelos de família você não tem a dor por simplesmente não estar encaixado naqueles moldes de sobrevivência? E quando fica mais leve, você consegue se surpreender com as atitudes do outro. Você consegue usufruir a companhia do outro. Você consegue vibrar na história do outro junto com o outro. Fica muito melhor. Pessoal, muito obrigada, então. Acho que a gente está plantando aí novas sementinhas para investigação. Um beijo para todos.